A paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6, que diz assim: Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Somente até aqui por enquanto. Meus irmãos, nesse capítulo aqui de Hebreus, versículos 5 e 6, o autor de Hebreus ele vai trazendo aqui o tema contentamento, né? O contentamento nada mais é do que a satisfação naquilo que você tem, é ficar satisfeito com o que você tem, né? Ou ficar satisfeito com o que você é. O contentamento é você ficar satisfeito com o que você tem ou com o que você é. E o autor aqui ele vai trazendo esse tema, né? Ele vai dizendo aqui e como isso tem a relação, como o amor ao dinheiro tem a relação em impedir o contentamento do ser humano, né? Ele diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Ou seja, se contentem com o que vocês têm. Por quê? Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, né, nesse primeiro versículo aqui, no versículo 5, o autor ele vai trazendo 2 pontos. Como o amor ao dinheiro nos impede de nos contentar com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos dá, né? Como nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos e como Deus suprirá todas as nossas necessidades, e por isso devemos nos contentar com aquilo que Ele nos dá, né? Em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nesses 2 versículos aqui, Paulo ele vai trazendo sobre o contentamento. Ele diz assim: eu aprendi o segredo de viver contente. No contente, ele diz aqui no sentido de contentamento, né? De ficar satisfeito com aquilo que ele tem, com aquilo que ele tem. Então Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então Paulo ele vai dizendo aqui aos filipenses, né, que ele aprendeu a se contentar independente das circunstâncias, né? Independente de qualquer situação que ele esteja vivendo. Então ele dá exemplos aqui, né? Seja com fartura de alimento, seja sem fartura, né? Seja tendo muito ou seja passando necessidade. Paulo ele vai dizer isso daqui aos filipenses, né, dando o exemplo de si próprio. Ele vai dar o exemplo dele mesmo, né, do que é viver em contentamento, do que é viver em contentamento, né, estando satisfeito com aquilo que ele tem, independente das circunstâncias, independente se ele está passando necessidade, independente se ele está com frio, né, sendo perseguido. Mas veja bem, irmãos, contentamento não é se conformar. Se contentar é você estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. E conformismo, se conformar, são coisas diferentes, não confundam. Né? Se conformar é você aceitar uma situação que não foi Deus quem te colocou nessa situação, que Deus não quer que você viva nessa situação e não fazer nada para mudar. Isso é conformismo. Conformismo é quando você aceita uma situação e não faz nada para mudar e aceita que essa situação é a situação da sua vida. Isso não é contentamento, isso é conformismo, né? Então, Paulo ele vem ensinando aqui sobre o contentamento e não sobre o conformismo. Não vamos confundir, meus amados. Tá bom? E eu vou trazer aqui um exemplo na palavra do Senhor sobre como a comparação ela nos impede, né, de vivermos em contentamento, né? Eu vou trazer aqui um exemplo agora na palavra, no livro de Êxodo, de como a comparação é inimiga do contentamento. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 2, diz assim:
No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Somente até aqui por enquanto. Nesse exemplo aqui, em Êxodo capítulo 16, nós vemos como o povo israelita, ele não vivia em contentamento. Por que ele não vivia em contentamento? Porque o povo de Israel, aqui no Êxodo, né, em meio ao deserto, eles viviam comparando constantemente como era a vida deles no Egito. Né? Então eles viviam constantemente comparando. E aqui eles reclamam, né, no versículo 3. Quem dera a mão do Senhor tivesse matado a gente no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha carne e tinha pão à vontade. Então, o povo aqui, ele se tornou ingratos murmuradores, né? Eu até escrevi uma frase aqui para lembrar, de que a comparação constante tornou o povo ingrato. Então eles viviam constantemente comparando. A gente vai ver isso aqui mais de uma vez no livro de Êxodo. Como eles viviam comparando a vida deles, né? Até mesmo na travessia do Mar Vermelho, o povo ele murmurou contra Deus, né? Porque ele comparava a vida que eles levavam no Egito. Só que eles comparavam a vida que eles levavam no Egito se esquecendo de que eles eram açoitados, de que eles eram oprimidos, né? De que colocavam um fardo de trabalho, um jugo de trabalho braçal sobre eles muito grande, a ponto deles não aguentarem fisicamente. Então eles faziam essa comparação observando o que eles tinham de bom, que na verdade era o quê? Satisfação das suas vontades pessoais, que era o quê? Carne, pão, né? Cama. O que esse povo comparava ali era tudo aquilo que supria a sua vontade carnal, tudo aquilo que supria o seu desejo pessoal e se esquecia do açoite, da opressão, da perseguição, né, do jugo da escravidão que estava ali sobre eles enquanto eles estavam no Egito. Né? Então a comparação constante tornou o povo de Israel ingrato, né? O povo de Israel não era um povo ingrato. O povo se tornou ingrato por conta da comparação. Por quê? Porque a partir do momento que nós constantemente vivemos comparando a nossa vida com a vida dos outros ou a nossa situação atual com uma situação passada, nós nos tornamos ingratos, murmuradores, né? A comparação, ela não permite o contentamento, ela impede que nós venhamos a ter contentamento, a viver satisfeitos com aquilo que Deus nos deu, né? Eu vou dar um exemplo aqui que na nossa era acontece muito, em grande abundância e muito provavelmente já aconteceu com você também. Nós vivemos em uma era digital onde as pessoas têm o hábito, né, os influencers têm hábitos de demonstrar, de compartilhar a vida pessoal nas redes sociais. Então, o que é que acontece? Por conta dessa era digital, muitas pessoas, e aqui eu falo por mim mesmo, porque isso já acontecia muitas vezes comigo, né? De forma involuntária, muitas vezes sem que você perceba, muitas vezes sem que a gente perceba. Nessas redes sociais, a gente acaba comparando a nossa vida com a vida de tal influencer, com a vida de tal pessoa, né? Porque eles usam essa rede social para passar uma imagem da vida deles. Então, muitas vezes esses influencers postam viagens, postam bens materiais, e é por isso que Paulo diz que a gente deve se livrar do amor ao dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem o amor ao dinheiro, a gente começa a cobiçar e a comparar os bens materiais que as pessoas têm e nós não temos. Vou dar um exemplo aqui agora de comparação que impede contentamento, que provém do amor ao dinheiro. Vou dar um exemplo aqui agora que acontece bastante. Você vai lá na sua rede social, abre lá o feed lá, né? E aí tem uma foto de um
Tem uma publicação lá de um influencer que acabou de comprar um carro de última geração, de último modelo, que roda não sei quantos quilômetros, e aí você vê aquilo e por conta do fato de ter amor ao dinheiro no seu coração, automaticamente, sem que você perceba, você se compara. Você faz uma comparação tão rápida que você nem percebe. Então você compara, você olha aquele post ali, você olha a vida daquela pessoa que postou aquele carro de última geração que acabou de comprar e você pensa, nossa, eu não tenho esse carro. Nossa, e aí dessa comparação vem o quê? A ingratidão, porque é um pensamento que vai puxar o outro. E aí você começa pensando, nossa, eu não tenho esse carro. E aí depois você começa a pensar, dando continuidade nesse pensamento. Nossa, eu queria esse carro. Cobiça. Nossa, o meu carro é uma porcaria. Ingratidão. Então, o amor ao dinheiro, ele impede o contentamento. Porque a comparação... Primeiro você compara, vou explicar aqui de novo. Primeiro, você olha o carro daquele influencer que acabou de comprar. Você compara com o carro que você tem ou com o carro que você não tem. Se você tem um carro, você se torna ingrato, né? E murmura. Por quê? Você olha aquele carro, você compara, você fala, nossa, não tenho um carro desse. E aí você cobiça logo em seguida, nossa, queria ter um carro desse. E aí você fala o quê? Você é ingrato contra o carro que Deus te deu. E aí você diz, nossa, o meu carro é uma porcaria, meu carro não é igual, meu carro não chega a metade do carro desse cara que acabou de comprar, que apareceu aqui na rede social. E aí você se torna o quê? Um murmurador ingrato. Por quê? Você despreza e murmura do carro que Deus te deu, você se torna cobiçoso, porque você vai cobiçar o carro de um cara que você nem conhece, que acabou de postar na rede social. E tudo isso provém do quê? Do amor ao dinheiro e da comparação. Tá? Eu dei aqui um exemplo de carro, mas isso serve para tudo, tá? Isso serve para tudo, isso serve para corpo, né? A gente vê muitas mulheres que postam corpo de academia, corpo com cirurgias, né, com lipoaspiração e várias outras coisas. E muitas mulheres, muitas vezes, sem nem perceber, comparam, né, ficam se comparando. Ficam, nossa, eu queria ter um abdômen desse. Nossa, eu queria ter um corpo definido desse. Ai, eu tô gorda. Ai, eu tô isso. Ai, eu tô aquilo. E aí vive o quê? Sendo ingrata e murmurando contra o corpo que Deus te deu, né? Se Deus te deu um corpo, dá graças a Deus, porque você pode falar, você pode andar, você pode ver, né? Você pode fazer a obra, você pode ajudar quem precisa. Então, para de se comparar e para de reclamar daquilo que Deus te deu. Seja grato e cuide de bom grado com aquilo que Deus te deu. Como Paulo diz, como diz aqui nos Hebreus, se contente com aquilo que você tem. Se foi isso que Deus te deu, se foi esse corpo que Deus te deu, se contente e agradeça. Se foi esse carro que Deus te deu, se contente e agradeça. Se foi esse trabalho que Deus te deu, se contente e agradeça, né? E outro ponto que eu quero falar aqui, muitas pessoas, isso acontece também, né? Muitas pessoas passam anos jejuando, orando e fazendo propósito para que Deus te dê alguma coisa, né? Às vezes você passou aí anos orando e jejuando para Deus te dar um casamento, para Deus te dar uma casa, para Deus te dar um carro, porque você andava no sol, a pé todo dia. E aí você passou anos e anos jejuando, orando, pedindo para Deus, renunciando, fazendo propósito. E aí Deus te deu aquilo que você pediu, porque Deus é fiel. E aí Deus te entregou. Mas de um tempo pra cá, depois que Deus te entregou, você começa a murmurar daquilo que Deus te deu. Por quê? Porque você está comparando o que Deus te deu com aquilo que você está vendo nas redes sociais. Aí Deus te dá um casamento, você ora, jejua, chora, paga preço, sobe monte, faz jejum. Deus te dá teu casamento. Aí, que era para ser uma bênção, para você celebrar e fazer culto de ação de graças na tua casa, se torna o quê? Uma ingratidão e um fardo de comparação. Porque você vive comparando o casamento que Deus te deu com o casamento perfeito que a moça do Instagram tá postando todo dia, né? E nós sabemos que essa vida de rede social, ela é mentira, ela é ilusória, ela é uma farsa. Nas redes sociais as pessoas fingem ser o que elas quiserem. Nas redes sociais, se a pessoa quiser te fazer acreditar que ela é milionária, rica, tem mansão, tem carro, tem isso e aquilo, ela vai te fazer acreditar com fotos,
com montagens. Hoje em dia nós temos a inteligência artificial, né, que tem sido cada vez mais difícil discernir o que é real e o que é feito por inteligência artificial. Então você fica comparando aquilo que Deus te deu, que você pagou um preço altíssimo para Deus te dar, com aquilo que você está vendo que é ilusão nas redes sociais. Às vezes você andava no sol quente, andava a pé, tinha que sair 2 horas antes de casa para poder ir trabalhar, para levar o sustento para tua casa. E aí você orou, jejuou, pediu a Deus um carro, Deus te deu o carro. E hoje em dia tu vive reclamando do carro. Tu vive falando que o carro é velho, que o carro é capenga, que queria um carro igual de fulano, que queria um carro igual de ciclano. Ou seja, você se tornou um ingrato murmurador. Porque você fica comparando o carro que Deus te deu com o carro de fulano e de ciclano, ao invés de se contentar com o que Deus te deu. Então, meus irmãos, nós temos que ter um cuidado extraordinário para não nos tornarmos ingratos murmuradores. Porque a internet, ela já cria na nossa mente de forma involuntária, né, o hábito de comparação. Às vezes você passa ali o dia todo no celular, aí passa o celular e vê lá a vida dos outros lá no telefone, a vida que eles querem que você acredita que é real e muitas vezes não é real, tá? Aí você volta pra vida real, aí você sai na rua, vai resolver algum compromisso ou vai trabalhar, e aí na tua mente você já fica se comparando com as pessoas ao teu redor. Você vê um carro na rua, já começa a comparar o teu carro com aquele, né? Você vê o corpo de uma moça da academia e começa a comparar o teu. E aí você fica comparando uma roupa que você não tem, você compara sem perceber. Por quê? Porque a internet gera isso em nós. A internet, ela coloca na nossa mente um hábito, né? Não era hábito exatamente a palavra que eu queria usar, mas eu vou usar essa palavra mesmo porque a outra me escapou da mente. Ela cria em nós um gatilho mental de comparação o tempo todo, sem que você perceba, né? Então você vai na rua, você compara. Você vê um carro, você se compara. E você não percebe que está se comparando. Aí o que você faz? Você reclama daquilo que você tem e nada do que você tem é bom o suficiente. Aí o carro que você tem não é bom o suficiente, o casamento que você tem não é bom o suficiente, a saúde que você tem não é bom o suficiente, o corpo que você tem não é bom o suficiente. Por que não é bom o suficiente? Porque você vive comparando com vidas irreais de rede social. Rede social é um mundo fantasioso, é um mundo de ilusão, onde as pessoas postam o que querem, onde as pessoas alteram a realidade para te fazer acreditar que aquilo é real, para te fazer cobiçar aquilo. Então, meus irmãos, nós que seguimos a Cristo devemos ter muito cuidado, mas muito cuidado, porque para a gente pecar, comparação gera cobiça, cobiça é pecado. Né? Comparação gera ingratidão, ingratidão é pecado. Comparação gera murmuração, murmuração é pecado. Então, para a gente pecar por conta de rede social, por conta de ficar acompanhando a vida das pessoas que são ilusórias, é isso daqui, tá? Eu mesma, meus irmãos, isso acontecia muito comigo, de ficar comparando a minha saúde, o meu físico, né, a minha vida nas redes sociais com outras pessoas, e tudo isso sem eu perceber que eu estava comparando, tá? Porque a gente não percebe. Eu entrava, eu via, eu olhava e falava, nossa, que incrível, uau, genial, nossa. E aí eu começava, nossa, por que o meu não é assim? A comparação, ela começa sutil. A comparação, ela começa, ela se infiltrar de forma que você não perceba. E isso causa pecado, isso gera um pecado, né? Porque todo aquele que é ingrato não é ingrato com aquilo que você tem, você é ingrato contra o Deus que te deu aquilo que você tem, tá? E Deus odeia a murmuração. É por isso que o povo ficou 40 anos no deserto ao invés de ficar 40 dias. Porque eles não paravam de murmurar. Eles não paravam de comparar. Ai, no Egito a gente tinha carne, aqui no deserto a gente não tem. Ai, no Egito a gente tinha pão à vontade. Ai, Deus quer matar a gente de fome. Ai, e aqui isso e aquilo, e no Egito isso, no Egito aquilo, no Egito não sei o que, e reclamava, e murmurava, e comparava, e era ingrato. E tudo isso é ligado ao quê? Amor ao dinheiro, amor às coisas materiais, amor aos prazeres pessoais. É o quê? O povo tinha o quê? Aqui no capítulo 16 de Êxodo. Amor à comida. O que eles queriam? Comer.
Por quê? Porque eles tinham no coração deles enraizado ali o amor pela comida. Então eles queriam comer, queria carne, queria pão, queria água, queria isso, queria aquilo. Por quê? Porque eles amavam isso. Eles amavam mais a comida, mais a carne, mais o pão do que a Deus. Por quê? Porque como Paulo diz aqui em Filipenses 4:12, quando a gente ama mais a Deus do que as coisas que Ele nos dá, nós aprendemos a nos contentar em qualquer situação, né? Então, meus irmãos, tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Vigiem demais. Façam o autoexame, uma autoanálise em vocês mesmos. Parem e pensem. Parem para refletir um dia, né? Para com o Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo, me mostra o que eu tenho comparado minha vida. O que eu tenho sido ingrata? O que eu tenho sido uma ingrata murmuradora, porque eu vivo comparando, e o que está impedindo o meu contentamento, né? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, Paulo vai dizer assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Paulo ele vem trazendo aqui, nessa carta a Timóteo, ele vai refutar uma falsa doutrina que alguns homens estavam tentando enraizar na igreja. E que falsa doutrina era essa? Era a falsa doutrina do amor ao dinheiro, que hoje em dia se chama teoria da prosperidade, né? Hoje em dia nós vemos ainda essa falsa doutrina nas igrejas. É a doutrina chamada teoria da prosperidade, né? Onde os líderes religiosos ali, os pastores, os bispos, né, os presbíteros e apóstolos, eles vão te ensinar que o carro, que a casa, que o dinheiro, que a fama, que a riqueza terrena, que tudo isso é fundamental na sua vida, que tudo isso deve ser valorizado na tua vida, né? Isso até hoje, essa teoria, até essa falsa doutrina, como Paulo vai dizer aqui no versículo 3 de 1 Timóteo capítulo 6, ela perdura até hoje. E tem muita gente acreditando nessa falsa doutrina, né? Nessa falsa doutrina de eu mereço um carro novo porque Deus não me trouxe na terra para ser cauda, me trouxe para ser cabeça. Deus me trouxe para me exaltar diante dos meus inimigos, por isso que eu mereço essa minha mansão aqui de 6 milhões. Então, é uma falsa doutrina que até hoje é ensinada e que muitas pessoas acreditam. Mas Paulo, dentro da palavra do Evangelho, vai refutar essa doutrina. Ele vai dizer assim, porque dentro dessa doutrina, esses homens que faziam isso, eles acreditavam que a devoção a Deus, a fé, né, ela era uma fonte de lucro. Como até hoje nós vemos, tem muitas pessoas que acreditam que a fé, abrir templo, né, fazer conferência, é fonte de lucro, é fonte para ganhar o quê? O lucro financeiro, que é o que eles querem. E Paulo vai refutar isso da seguinte forma: de fato, a devoção com contentamento é grande fonte de lucro. Então, a partir do momento que a tua fé, ela é uma fé com contentamento, a tua devoção a Deus, o teu relacionamento com Deus, ele é com contentamento, né? É firmado no quê? Você ficar satisfeito com aquilo que Deus te dá? Ela é grande fonte de lucro. Por que ela é grande fonte de lucro? Porque a gente não trouxe nada para esse mundo e dele nada podemos levar. Meus irmãos, como o Jó disse, né? Eu gosto muito dessa frase de Jó, porque ela retrata muito bem a verdade. Quando Jó diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. É claro que Jó não estava falando que literalmente retornaria para o ventre da mãe dele. Ele estava dizendo que quando ele morresse, assim como quando ele nasceu, ele não trouxe nada para o mundo, assim quando ele morresse, ele também não levaria nada com ele, né? Essa frase de Jó, ela retrata a verdade, porque tem muita gente numa corrida terrena querendo adquirir riqueza, carro, casa, fama, reconhecimento, né, bens, e se esquece do quê? Que a gente não trouxe nada. E quando morrer, não vai levar nada, né? Então, Paulo ele vai dizer isso daqui no versículo 8 de 1 Timóteo, capítulo 6, ele vai dizer:
Por isso que, pelo fato de a gente não ter trazido nada para o mundo e não vai levar nada quando a gente morrer, tendo o que comer e o que vestir, fique satisfeito com isso. É o que Paulo diz. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Se quiser, abre aí, dá uma olhada. Por isso, se você tem o que comer e tem o que vestir, fique satisfeito e dê graças a Deus. Contente-se com o que você tem, tá? Porque se foi isso que Deus te deu, se foi macarrão com frango que Deus te deu para comer hoje, se contente e dê graças a Deus, tá? Se foi arroz, feijão e ovo que Deus te deu para você almoçar hoje, contente-se e dê graças a Deus. Se foi um Celtinha que Deus te deu para você ir trabalhar ou passear com a tua família hoje, contente-se e dê graças a Deus, tá? Se foi um Fiat Uno que Deus te deu hoje para você ir trabalhar e passear com a tua família, contente-se e dê graças a Deus. Cada um contente-se com aquilo que tem. Por quê? Porque o homem não tem nada que do céu não lhe tenha sido dado. Então, tudo que nós temos, Deus nos dá. E a partir do momento que a gente se torna ingrato com aquilo que nós temos, nós estamos sendo ingratos contra Deus e nos tornamos ingratos murmuradores, igual o povo de Israel no deserto, reclamando. Porque no Egito tinha isso, no Egito tinha aquilo outro, e agora não tem. E vivia reclamando, comparando, tá? Então, desde que você tenha o que comer, é muito simples. O evangelho, ele é simples, tá? O evangelho, ele é simples, ele é puro e ele é verdadeiro. Contanto que você tenha o que comer e com vestir, esteja satisfeito, dê graças a Deus, né? Como Jesus diz, se for fiel no pouco, se você for grato no pouco, sobre muito te colocarei, né? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então, se você não consegue ser grato e se contentar com o pouco que Deus te dá agora, Deus não vai te dar o muito. Pode esquecer disso, Deus não vai te dar o muito. Se você não consegue se contentar e agradecer a Deus por aquilo que Ele te dá hoje, Deus não vai te dar o que Ele tem reservado para amanhã, tá? Então, que nós podemos guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que o Espírito Santo possa nos ajudar a alcançar o verdadeiro contentamento, tá? E uma dica que eu quero dar aqui também, que eu já esquecendo, que eu adotei, essa dica para diminuir essa coisa da comparação, é diminuir o tempo nas redes sociais, tá? Porque viver muito tempo nas redes sociais vai te fazer ficar comparando sem que você perceba. Então, se você perceber que está comparando muito a sua vida e se tornando ingrato, né, e não está conseguindo alcançar o contentamento, que é viver satisfeito com aquilo que Deus te dá, diminui o tempo de rede social. Para de acompanhar pessoas que têm uma vida que para você é inimaginável de alcançar, tá? Faz isso que vai mudar drasticamente na sua mente e no seu dia a dia, tá bom? Eu fiz isso, tá dando certo para mim, graças a Deus. E seja grato por aquilo que Deus te dá hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenham um excelente início de semana. Aos que conhecem Jesus, se fortaleçam no Espírito Santo. E aos que não conhecem, Jesus te espera. Amém?